Olá, crocheteiras! Então vamos de uma receita completa, passo a passo de uma peça muito legal, muito gostosa, fácil e rápida de fazer. Para quem está seguindo a minha playlist do zero no crochê, aqui já vai ter então conhecimentos para começar a fazer peças um pouco mais elaboradas. E para quem já é crocheteira de mão cheia e quer só mais uma receita na manga, vamos lá! Vamos fazer um jogo americano lindíssimo e charmoso. Para esse jogo americano, eu vou usar duas cores do fio Snake 5mm da Belize Fio. O site da Belize vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse fio, tem gente que diz que não é náutico porque ele é 100% poliéster. E os náuticos geralmente são 100% polipropileno. Eu considero náutico por ele ter as mesmas características de ser resistente, de não absorver água, e a gente tem que tratar ele com os mesmos cuidados do náutico, que é dando aquelas queimadinhas na ponta, e tudo isso eu vou mostrar para vocês ao longo da receita. Quem quiser fazer somente com uma cor não tem problema, eu quero mostrar essa troca de cor, e isso também abre muito mais o leque criativo de vocês, que eu sempre gosto de dando dicas ao longo da receita. Então vamos lá, estou com um tom de verde, uma cor branca, agulha de número 7 e vamos para este passo a passo completo. Então darei início usando o meu fio verde. Eu vou fazer correntinhas até chegar a 36 centímetros. Eu vou passar o número de correntinhas, mas eu sempre gosto de trazer a medida, porque se vocês estão usando algum outro fio, mais grosso, mais fino, uma agulha diferente, vocês podem se basear pelas minhas medidas. Tá? Então aqui já vou deixar 36 centímetros e vou fazendo, então, a gente começa com o nosso nozinho inicial e começamos, ó, a gente deixa ele justinho e começamos as correntinhas. Então, gente, 36 correntinhas, tô na medida, eu vou subir mais uma para a gente fazer a nossa virada. Essa primeira carreira nós vamos trabalhar somente no ponto baixo. Como vocês sabem, eu gosto muito de ir guiando pelo desenho, para que vocês tenham sempre essa... Então eu vou desenhar assim, nesse sentido. Para que vocês tenham sempre esse conhecimento unido do crochê com o gráfico, com o desenho. Então eu fiz as correntinhas, tá? Nesse caso eu fiz 36, não farei as 36 aqui, tá? Só para vocês entenderem o que eu tô fazendo. Porque aqui a gente vai criar um padrão que ele pode ser repetido e depois também vocês podem pegar partes desse padrão e ir jogando, criando as peças de vocês. Eu vou explicando, vocês vão entender. Então eu fiz as correntinhas, tenho aqui a minha da virada e vamos fazer então um ponto baixo em cada correntinha. Eu vou ter... Nesse caso que eu estou fazendo 36, tá? Eu estou usando 36 pontos, então a gente tem que saber o número de pontos que a gente começa, que a gente vai até o fim para ele se manter retinho. Então sempre tenham esse controle de contagem. Se vocês quiserem pegar essa receita, fazer ela menor, façam menos correntinhas. Querem fazer de repente maior, um trilho de mesa, façam mais correntinhas. Tá? Essa é a diferença se vocês quiserem adaptar essa receita para outros tamanhos. Então, gente, cada correntinha faremos então o nosso ponto baixo, onde nós introduzimos, puxamos a nossa correntinha e tiramos, pescamos de novo e tiramos tudo de uma só vez. A gente introduz na correntinha a nossa agulha. Pescamos o fio, duas alças na minha agulha, pescamos novamente e tiramos. Então aqui a gente vai fazendo 36 pontos baixos. Então, primeira carreira, 36 pontos no nosso ponto baixo, vamos dar sequência. Agora eu vou trabalhar duas carreiras no ponto alto. Então aqui começamos com 36 mais uma, então 37 correntinhas, 36 pontos baixos. Aqui nós vamos fazer uma subida que eu gosto de fazer de ponto baixo, duas correntinhas, e depois em cada ponto baixo nós colocamos o nosso ponto alto, certo? Então nós vamos fazer aqui 36 pontos altos, aqui fazer mais uma subida de carreira e mais uma carreira no ponto alto. Depois teremos emoções de trocas de cores e pontos novos
em cima desses conhecimentos que vocês já têm, certo? Então, vamos dar sequência. Olha que nosso desenho está ficando deste jeito. Então, eu vou subir uma correntinha e virar o meu trabalho. Lembrando que no ponto baixo eu gosto de pular esse primeiro ponto, mas o ponto alto a gente precisa de uma altura. Quem prefere subir as 3 correntinhas e depois faz o ponto aqui na segunda base, pode fazer. Eu vou fazer aqui um ponto baixo no primeiro, exatamente o primeiro ponto, e subir 2 correntinhas, tá? Para dar a altura do ponto alto. Agora sim, passo ao redor da minha agulha o meu fio, introduzo aqui na base do meu ponto, né, na segunda base, trago para frente, estou com 1, 2, 3 alcinhas. Tiro 2, fico com 2, pesco lá novamente e tiro 2. E agora, então, eu vou fazendo, ó, em cada base de ponto, passo ao redor da minha agulha e introduzo, trago aqui para frente esse fio. A gente cuida sempre essa tensão, então a gente dá uma puxadinha aqui assim, para que eles fiquem com mais ou menos a mesma tensão, essas 3 alcinhas. E daí o nosso ponto fica lindo. Pego lá, tiro 2 alcinhas, ficando com 2, tiro mais 2. E assim eu vou fazendo, então, ponto alto, um em cada base de ponto. Então, eu tive a minha subida, tá? Essa minha subida aqui que eu fiz o ponto baixo e as correntinhas conta como um ponto. E acabo fazendo, então, 35 pontos altos, porque nós temos 36 pontos e eu contei aquela subidinha lá como um ponto. Certo, gente? Vamos lá. Então, primeira carreira, ponto alto, perfeitíssima, pronta. Quem tá começando ainda tem alguma insegurança, conta os pontos, gente. Vem aqui em cima, conta as basezinhas do ponto, lembrando que essa subidinha aqui está contando como um ponto. Agora, nós vamos então novamente subir, viramos nosso trabalho. Aqui na primeira basezinha de ponto, faço um ponto baixo e subo 2 correntinhas. Tá? Aqui eu dou minha altura, então, pra gente trabalhar mais uma carreira de pontos altos. Só relembrando o nosso desenho, correntinhas, ponto baixo, ponto alto. Agora a gente tá aqui, ó, nessa subida de carreira e pontos altos até o fim. Lembrando de fazer o ponto alto aqui nessa última, na correntinha aqui que nós subimos nessa subida. Mas eu vou mostrar pra vocês, fiquem bem tranquilas. Então, ó, aqui na primeira base de ponto eu fiz minha subida e agora um ponto alto em cada base de ponto até o final da nossa carreira. Então, aqui deu 35 contando a minha subida, porque aqui eu tenho a minha subida desta carreira aqui anterior. Então, eu passo ao redor da minha agulha e pego na alcinha, tá? Alcinha ali no canto e faço o meu ponto alto. Então, feito, gente. Ó, uma no ponto baixo, 2 no ponto alto. Quem quiser usar a mesma cor, agora vai fazer o seguinte, eu vou finalizar essa parte do verde e vou trocar para o branco. E eu vou fazer uma carreira de pontos baixos com o branco. Quem quer continuar com o verde, vai subir uma correntinha, virar o trabalho, pula a primeira base do ponto, vai na segunda e começa a fazer pontos baixos, certo? Então, um para cada ponto de base, lembrando da correntinha aqui no canto. Vocês têm que estar com 36 pontos. Eu não vou fazer no verde, como já falei para vocês, então aqui, ó, finalizei aqui. Daí a gente já pode cortar o nosso fio. E eu gosto de fazer um nozinho para deixar aqui, ó. Então a gente só passa ali por dentro, tá? E finaliza. Aqui a gente ainda vai dar uma cortada, mas eu sempre vou dando uma queimadinha para não ficar desfiando, tá? E ficar mais fácil pra gente dar os acabamentos. Daí eu já pego aqui a minha agulha de arremate e eu já vou arrematar esse fiozinho aqui do meu início.
Tá, eu vou passando por dentro da minha trama, como já ensinei para vocês. Eu gosto de ir arrematando para chegar no final, a gente finaliza, fica todo prontinho. Então aqui eu já, devagarinho, a gente tenta dar aquela colada sem queimar muito, tá? E esse aqui, vocês podem já arrematar ou ir conduzindo ele ao longo do fio branco, tá? Vou mostrar para vocês. Então, vamos pegar o fio branco. Agora, a nossa ideia para a próxima carreira, então aqui nós subimos, chegamos aqui. Nós vamos fazer aqui uma correntinha e fazer uma carreira inteira de pontos baixos, certo? Então, pegamos aqui o nosso fio, a gente vai aqui, ó, na basezinha, a gente terminou o trabalho aqui, vamos virando ele no sentido que a gente vinha trabalhando. Então, a gente vai na basezinha aqui do primeiro ponto, introduz a agulha, pega aqui o fio branco, tá? Deixa bastante fio e traz aqui pra frente, tá? Traz justinho. E a gente sobe uma correntinha, tá? Como se fosse a correntinha da virada. Esses dois fios aqui a gente dá uma puxadinha e a gente deixa eles bem coladinhos aqui, ó, na base do nosso trabalho. Daí a gente vai no ponto seguinte, introduz, ó, os fios estão aqui em cima, ó. E o fio que tá vindo do novelo, a gente traz pra frente e faz o ponto baixo. E esses fios, eles vêm aqui, eles vão ficar no meio do ponto, eles ficam grudadinhos na base do nosso ponto. Então, a gente introduz, ó, minha agulha tá aqui, atravessando a base do ponto, esses dois fiozinhos, a gente deixa eles bem coladinhos aqui. E a gente vai fazendo, então, pontos baixos ao redor dele, tá? E eles vão sendo arrematados. Então, a gente faz uma quantidade de pontos baixos que a gente achar interessante. Ó, eles ficam ali, ó, eles vão ficar dentro da nossa trama, tá? Vamos de novo. Aqui tá minha base do ponto, que é onde eu introduzo a minha agulha. Esses fiozinhos ficam aqui. Quem se atrapalha muito, deixa eles para fora, depois pega uma agulha e faz o arremate. Tá? Não faz diferença. Eu já gosto de arrematando assim. Que daí eu faço uma quantidade de pontos. E daí aqui, ó, a gente tira pra lá. Eu dou uma cortadinha. A gente já queima os dois juntinhos, que daí eles já se grudam um no outro. Cuidado para não queimar nosso trabalho. E vamos lá. Seguindo nossos pontos baixos. Aqui essas pontinhas, depois a gente dá uma escondidinha dentro da trama. Então, carreira no ponto baixo completa. Olha que lindo que fica esse destaque, essa mistura de cores. Deixa eu dar uma dica para vocês, quando vocês quiserem fazer um trabalho misturando cores, façam sempre uma amostrinha. Aqui eu só brinquei ponto alto, ponto baixo, para ver mais ou menos como que ficariam as cores juntas. Então, esses quadradinhos, faça uma carreira em cada ponto, não tenho muito, com o cantinho, se tá legal, não tá legal, a técnica, é mais para vocês terem uma ideia e visualizar a peça antes de sair fazendo, tá? Então, aqui eu já tinha testado o verde com o branco, tinha adorado o contraste, e daí estou fazendo, então, essa peça. Agora, nós vamos dar sequência. E eu vou fazer uma brincadeirinha com ponto alto e correntinha. Então, é um ponto que vocês já sabem, que é o ponto alto, e a correntinha, que é o nosso básico do crochê. E a gente misturando esses dois elementos, a gente consegue um efeito muito legal. Então, fizemos o nosso ponto baixo. Aqui a gente vai fazer uma subida para ponto alto. Depois, mais um ponto alto, tá? A gente vai ficar com 2 pontos aqui no nosso cantinho. E agora o resto da carreira nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Fez o ponto alto, faz mais 2 correntinhas. Como a gente fez 2 correntinhas, a gente vem aqui, ó, 1, 2 pontos que a gente não faz nada. E aqui no terceiro a gente faz um ponto alto.
A gente vai fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. Pula 2 pontos de base, faz um ponto alto. 2 correntinhas, pula 1, 2 pontos de base e mais um ponto alto. No final, a gente começou com 2, a gente vai finalizar com 2 pontos altos também. Isso aqui a gente vai fazer um vazado, um quadradinho vazado. Vocês vão ver como é simples e como dá um efeito bem bacana para o trabalho. Então, eu cheguei aqui no meu cantinho, vou subir minha correntinha, virei o meu trabalho. Então, aqui na minha primeira base de ponto, eu vou fazer um ponto baixo e subir 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, tá? Quem quiser só subir 3 correntinhas, também tá tranquilo. Agora, o segundo, eu faço mais um ponto alto. E a gente faz tipo uma barrinha um pouco mais grossa de pontos, porque agora nós vamos trabalhar somente vazados. Daí agora eu vou fazer 1, 2, 2 correntinhas feitas. E vocês vão olhar aqui o trabalho de vocês. Deixa eu tirar aqui minha agulha. 1, 2 pontos de base. E aqui no terceiro, que eu vou fazer o próximo ponto alto. Daí a gente vem, ó, tá com as 2 correntinhas ali, ele faz essa distância. A gente vem ao redor, 1, 2, no terceiro, a gente introduz, puxa e faz aqui o nosso ponto alto. Tá, gente? Então vejam como é que ele fica. Ele fica com este efeito vazado. Agora, novamente, fiz o ponto alto, 1, 2. 1, 2, no terceiro, ponto alto, tá? Ó, daí nós vamos fazendo aqui esses quadradinhos vazados. Faz o ponto alto, 1, 2 correntinhas. Pulamos 1, 2 bases de ponto. Na terceira, a gente faz o ponto alto. E assim a gente vai, então, por toda a carreira. Faz o ponto alto, 1, 2 correntinhas, tá? Olha como é que fica. Vem aqui, 1, 2, no terceiro, fazemos o ponto alto. Então, vai ficar esse efeito vazado, eu acho bem bonito. Inclusive, quem quiser dar continuidade, fazer, por exemplo, tá? Eu gosto de trazer ideias ao longo da receita. Fez essa barra verde, faz todo o trabalho vazado e finaliza com outra barra verde. Também é bem possível. Eu vou fazer esse branco, vou fazer mais uma carreira de pontos baixos e depois vou finalizar todo no verde. Mas existe a ideia, a possibilidade de vocês irem trabalhando com esse vazado ao longo de todo o trabalho. Então, aqui, ó, 1, 2 de base, no terceiro, ponto alto. 1, 2 correntinhas. 1, 2, 3. No terceiro, então, ó, pulo esse, no terceiro, ponto alto. Tá, gente? Essa carreira, então, com esse detalhe, pra gente trazer, então, um charme a mais aqui pra nossa peça. Então, cheguei aqui, vejam que eu tenho 1, 2, 3 pontos de base e mais aqui a correntinha. Lembra que quando eu comecei aqui no branco, eu subi a correntinha e fiz o ponto alto na segunda base do ponto. Então, aqui essa correntinha a gente não pode esquecer. Então, ó, fiz as minhas 2 correntinhas, vou pular 1, 2, vou fazer nesta base, que foi o primeiro ponto baixo que eu fiz. E agora, lembra que eu comecei com 2 pontos altos? Que eu tenho a minha subida de carreira mais um ponto alto. Daí eu vou aqui, ó, na correntinha e faço mais um ponto alto aqui no cantinho. Tá? Então, ficou assim, esta carreira com esse detalhe vazado. Agora, para a gente finalizar essa parte do branco, eu vou subir a correntinha e vou fazer uma carreira toda no ponto baixo. A gente só tem que ter um cuidado aqui, de que onde nós temos o espaço das 2 correntinhas, a gente faz 2 pontos baixos, tá? A gente mantém sempre o mesmo número de pontos. Então, aqui a gente sobe e vira nosso trabalho.
tá? A gente vai pular aqui a primeira base de ponto, a gente vai na segunda, que é a base do ponto alto. E aqui nós temos correntinhas. Vocês podem introduzir a agulha na correntinha, tá? Para fazer o ponto alto de vocês. Ou vocês podem ao redor do, ó, introduzir bem no meião aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, eu acho que ele fica mais bonito. Faz 1, 2 pontos. Porque ele fica assim ao redor, eu acho que o acabamento fica mais bonito. Daqui nós temos o ponto alto, nós vamos na base do ponto, ponto baixo. Aqui, as correntinhas, a gente faz 2 pontos, ó, a gente só introduz a agulha aqui, ó, no meião. No meião do nosso quadrado, a gente introduz, traz para frente e faz o ponto baixo. Certinho? Quem na carreira anterior ainda está insegura, pode fazer uma carreira toda no ponto alto, só não vão ficar os vazados, né? Só para dar esse efeito de troca de cor e um detalhe a mais no nosso jogo americano. Então aqui chegando nós temos o ponto alto e a minha subida. Então nós vamos fazer aqui na base do ponto alto um ponto baixo e nas correntinhas aqui, para a gente finalizar essa carreira do ponto baixo e também vamos finalizar a nossa parte do branco. Agora nós vamos trabalhar somente no verde, para quem está seguindo a receita bem juntinho comigo, tá? Então vou cortar meu fio. Aqui a gente, ó, já dá uma queimadinha, para não ficar desfiando. E o branco já... E o branco terminamos. Agora a gente dá aquele nozinho. Ó, a gente só passa o fio aqui pelo meio. Tá? E agora, gente, como é que nós vamos dar sequência a esse nosso trabalho? Lembra como nós começamos? Ponto baixo, 2 no alto. Nós vamos fazer isso até o final, até mais ou menos chegar no total de 45 centímetros. Então, gente, como daremos sequência ao nosso trabalho? Agora, esse padrãozinho que a gente fez aqui no verde, nós vamos dar sequência e nós vamos repetindo ele até chegar no total de uns 45 centímetros do nosso jogo americano. Então, ó, nós estamos com quase 9 centímetros, 8,5. O verde deu 5 centímetros e o branco deu 13,5. Agora nós vamos fazer a troca de cor. Nós vamos voltar para o verde e nós vamos repetir este padrão aqui. Nós vamos subir aqui fazendo, então, pontos baixos. Depois nós vamos fazer uma subida de carreira para alto e pontos altos. Mais uma subida de carreira para alto e pontos altos. Tá? Então, exatamente o que nós fizemos lá no início. Agora a gente repete até o final. Tá? Então, nós vamos pegar esse padrão, tipo, fez aqui, ponto baixo, 2 no alto. Uma no ponto baixo, 2 no alto. Uma no ponto baixo, 2 no alto, até a gente chegar no tamanho que a gente deseja. Então, vocês vão repetir aquelas primeiras carreiras exatamente como fizemos. Então, a gente pega o nosso trabalho, a gente introduz ali na primeira base do ponto a nossa agulha e vamos fazer como a gente fez antes para a troca para o branco. A gente traz aqui para frente o verde, sobe uma correntinha bem aqui na pontinha do trabalho. E agora, em cada base de ponto, a gente vai fazendo pontos baixos. Arrematamos já estes fios aqui junto, como eu mostrei para vocês, lá na outra troca de cor. E, gente, é repetição, tá? O que vocês fizeram lá no início, uma no baixo, 2 no alto, a gente vai fazer até o final desse trabalho,
tá? Daí eu venho mostrar para vocês aqui quantas vezes a gente repetiu o padrão e passar as medidas finais e finalizar, então, esse nosso jogo americano. Gente, olha só que lindo que ficou isso. Cheguei na minha medida, ela ficou, na verdade, com 44 centímetros, tá? Por 36. Eu gosto dele mais, não tão compridão, eu quis fazer um estilo mais quadrado, tá? Ele é um pouquinho mais retangular do que quadrado, mas o jogo americano a gente pode trabalhar com esses formatos retangulares, quadrados. Todos ficam bem interessantes, tudo depende da proposta que vocês querem. Quem quiser mais comprido, pode fazer mais carreiras. Eu gostei do tamanho, vou encerrar por aqui. Esse detalhe, quem quiser também trazer para cá, fazer mais um detalhe em branco, mais uma finalização no verde, vocês também podem trabalhar com essa brincadeira. Então a minha ideia é sempre trazer a receita de uma forma que vocês consigam trabalhar dentro dela, realizando de acordo com a vontade de vocês. Eu fiz mais 6 vezes aquele padrão uma de ponto alto, uma no ponto baixo, 2 no alto, uma no baixo, 2 no alto, uma no baixo, 2 no alto. Então eu fiz, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, tá? Eu só vou dar uma dica antes da gente finalizar a nossa peça, que é caso vocês estejam adaptando a um outro fio, ou queiram fazer a receita mais larga, mais fina, que é ter o cuidado com o vazado. O vazado a gente trabalha da seguinte forma, um alto e 2 correntinhas. Só que a gente precisa de mais um alto aqui para finalizar esse quadradinho. Então, o que eu quero que vocês façam? Aqui no 36 deu certinho, deixando 2 altos no cantinho, 2 altos no cantinho e trabalhamos todos. Se vocês estiverem trabalhando com um número diferente, peguem um papel e desenhem. Façam o número de correntinhas e pontos que vocês vão trabalhar e vão fazendo o desenho para ver se vai fechar a conta. Aí aqui eu tinha colocado 2, né? Aqui 2, pula 2, faz aqui, pula 2, bota um alto. Pulo 2, aqui ficou, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1, coloca mais um ponto aqui, então veio, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Façam isso antes de começar, tá? Vocês vão lá, fazem o número de correntinhas, quero 36 centímetros, quero 30 centímetros, faz o número de correntinhas com o fio, se tá usando uma outra agulha, tá fazendo algum outro tamanho. Deu 40 pontos, 40. Vamos desenha os 40 pontos, vê se fecha a conta. Façam o desenho, por isso que eu gosto de trazer o desenho e eu gosto de ensinar a receita, não só o passo a passo, mas para vocês entenderem o que está sendo feito e vocês consigam pegar essa receita e criar produtos de vocês, tá certo? Então, cheguei aqui, vamos finalizar essa peça maravilhosa. Esse fio é uma delícia de trabalhar. Passa aqui ao redor, acha aqui a minha alcinha e faço o meu último ponto alto para ficar com esse meu cantinho, coisa mais linda. E, gente, é só finalizar cortando nosso fio. Aqui mesmo do novelo, eu já deixo ele queimadinho. Para não, só no náutico, tá? Lembrando, só fios náuticos a gente faz esse queimadinho, porque eles dão aquela, né, desfiadinha, ó, eles vão desfiando muito fácil se a gente não faz. Então aqui mesmo eu vou fazer o acabamento, mas a gente não quer que ele desfie para ficar melhor e mais fácil. Então é só passar aqui e fazer o nosso arremate lindo, maravilhoso, dar nossa queimadinha. E pronto, um jogo americano. Aqui vocês podem adaptar, então, como eu falei, para outros tamanhos. Isso aqui, se vocês vão fazendo, pode de repente assim, fez essas 6, coloca mais uma carreira do branco ou de vazados, quer usar a mesma cor, segue fazendo no verde, coloca mais uma de vazados e já vira um trilho lindíssimo de mesa. Então, com uma receita, vocês já conseguem criar toda uma coleção de mesa bem lindona.
Então, arrematado. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo quanto pesou essa peça, para que um novelo dá tranquilo para fazer uma peça, mas não dá para duas. Eu vou deixar quanto pesou essa peça para vocês, se quiserem fazer um jogo completo desse americano, vocês saberem calcular quantos novelos vocês precisam, tá? Então vai estar tudo descrito. Se inscrevam no canal, acompanhem as novidades que tem muita coisa linda por vir.